Olá, queridos irmãos, amadas irmãs. A paz do Senhor Jesus esteja com todos vocês. Hoje, sábado, dia 3 de fevereiro, estamos celebrando a quarta semana do tempo comum e vamos refletir no Evangelho de São Marcos, capítulo 6, versículos 30 a 34. Naquele tempo, os apóstolos reuniram-se com Jesus e contaram tudo o que haviam feito e ensinado. Ele lhes disse: "Vinde sozinhos para um lugar deserto e descansai um pouco." Havia de fato tanta gente chegando e saindo que não tinham tempo nem para comer. Então foram sozinhos de barco para um lugar deserto e afastado. Muitos os viram partir e reconheceram que eram eles. Saindo de todas as cidades, correram a pé e chegaram lá antes deles. Ao desembarcar, Jesus viu uma numerosa multidão e teve compaixão, porque eram como ovelhas sem pastor. Começou, pois, a ensinar-lhes muitas coisas. Palavra da salvação. Acabamos de ouvir nesse evangelho que Marcos relata para nós esse momento que Jesus leva os seus discípulos após chegarem das suas missões para um lugar afastado, para um merecido descanso. De outro lado, o evangelista relata a busca daquele povo por Jesus, a procura como de uma forma insistente. E aqui mais uma vez é revelada essa solicitude da compaixão de Deus, que acolhe, que cuida, que zela. Mas eu queria chamar a atenção para uma realidade bem profunda que o Evangelho hoje nos dá condições de aprofundarmos. Que na nossa caminhada, no seguimento de Jesus, com toda certeza, uma hora ou outra, nós vamos viver. Convido você a imaginar o coração e a mente daqueles discípulos, que são atraídos para um momento. Jesus chama para um descanso. Só que acontece um imprevisto. E quando eles chegam no lugar de descanso, na verdade, tem mais trabalho. Querido irmão, amada irmã, o que a palavra hoje quer nos ensinar? Ela quer nos ensinar a lidar com aquilo que muitas das vezes nós não esperamos na nossa caminhada. Porque quase sempre, no seguimento de Jesus, acontecem coisas que nós não entendemos. Vamos dizer assim, são os imprevistos de Deus. E eu e você estamos passíveis a vivê-lo. Quantas vezes na nossa caminhada nós planejamos, objetivamos algumas coisas, até mesmo na nossa vida espiritual, na nossa missão, na vivência da nossa vocação, e às vezes acontecem imprevistos, as coisas não saem conforme nós planejávamos. E às vezes isso é ocasião de desespero, de desânimo. Às vezes nós não entendemos isso no plano de Deus e somente nos nossos critérios. Queridos, amados irmãos e irmãs, quando nós nos decidimos em seguir o Senhor, uma coisa tem que ficar sempre clara no nosso coração e na nossa mente. Os nossos pensamentos não são os pensamentos de Deus. Os pensamentos de Deus nos ultrapassam. E uma coisa é que o nosso coração deve estar enraizado, seja qual for o imprevisto que eu e você podemos viver na nossa caminhada, nenhum deles é maior do que o amor e o cuidado de Deus por nós. Santa Teresa de Ávila, ela tinha um termo nos seus escritos que ela falava dos imprevistos previstos. Por quê? Para nós, talvez a gente viva coisas que nós não pensamos em viver, mas tudo está no desígnio e no caminho, na condução. Tudo está nas mãos de Deus. E Deus é tão poderoso que através de um imprevisto,
Ele pode realizar uma obra e chegar a bom termo com a salvação, com a graça dele em nossa vida. Que eu e você hoje possamos renovar a nossa esperança, renovar a firmeza do nosso coração na graça do Senhor e que Ele possa nos renovar e dar a certeza que mesmo em situações adversas, situações que não esperamos viver, há uma graça de Deus ali. Há uma obra que Deus quer realizar e chegar a bom termo. E em última instância, querido, essa palavra de hoje quer nos ensinar que a nossa realização nem sempre ou quase sempre não está na saciação e no pleno cumprimento dos nossos projetos, mas que a nossa realização e salvação está em dar a vida, em nos ofertarmos a vontade e a graça de Deus. Que o Senhor nos faça compreender com concretude essa realidade na nossa caminhada. E assim, que Deus nos abençoe, nos livre de todo mal. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.